Olá, muito boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião nessa terça, 1º de junho de 2021. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja e permaneça bem. O programa Opinião está no ar ao vivo, aqui no canal 22, Rede TV, não é? Uma satisfação, inclusive, porque é sempre uma grande satisfação estar de volta aqui ao vivo, sempre com uma entrevista especial, cada uma mais especial do que a outra. Por exemplo, hoje está a postos conosco aqui já o Dr. Roberto Turim, que na verdade é promotor de justiça, não é? A gente conhece muito da Promotoria de Patrimônio Público e agora está aí com uma ardua incumbência de chefiar o GAECO, o Grupo de Combate de Operações Especiais, e tem operações aí, o homem chegou esses dias, já tem 4 operações aí que ele já tem liderado, e vamos conversar sobre essas operações. Pelo que eu sei, e não sei muito, mas a gente acaba tateando aqui, tateando acolá, a gente percebe que alguma coisa está vindo por aí. Evidentemente que ele não vai dizer aqui o que está vindo por aí, mas especular nunca ofende, não é? E para me ajudar a especular, a perguntar, Lorenberg Alves, como sempre, meu parceiro, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Boa noite a você que se liga na TV Pantanal e também se liga aqui no Opinião por meio da internet, no www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pela sua adorável companhia nessa terça. Dr. Roberto Turim, muito bom recebê-lo de novo aqui nessa bancada, agora pela primeira vez como chefe do GAECO. O GAECO, quando fala GAECO em determinados locais, aí, repartições públicas, tem gente que até estremece. Bom tê-lo aqui de novo no Opinião. Obrigado, boa noite a todos. E estamos aí. Você relatou algumas das operações realizadas recentemente, né, no GAECO. É bom reforçar que as investigações são um trabalho normalmente de longo prazo, então mesmo que a operação esteja sendo desencadeada agora, o trabalho começou lá atrás. É sempre um trabalho de equipe, graças a Deus e à administração, ao momento que nós estamos vivendo, o GAECO está com uma equipe muito boa, com uma integração muito boa. Nós temos policiais civis, policiais militares, delegados de polícia, promotores de justiça, trabalhando num ambiente bem produtivo, bem plural mesmo, onde todo mundo é ouvido, e o resultado são essas operações. Você está aqui algumas, é evidente que, né, eu também já imagino que não é uma coisa, chegou e já vai startando as operações. Tem todo um trabalho profundo, não é, de fiscalização, investigação e tudo mais, antes para chegar ali até o momento de se deflagrar. As operações Renegado, eu queria que o senhor falasse um pouco dela, mas aí já vamos aproveitar a primeira pergunta minha e que o senhor já estendesse um pouquinho, fizesse um briefzinho de cada uma. Dessas 4 que eu citei, não disse os nomes, mas são a Renegado, a Rota Final, essa aí que envolve as cooperativas, que é essa dos esforços comuns, e também a Zircônia. Então, a Operação Renegados, ela é fruto de uma investigação decorrente de denúncia que chegou ao Ministério Público, trazida de forma até anônima. A pessoa liga e diz, olha, vem acontecendo isso, e ela relatava uma situação, infelizmente, muito conhecida, de pessoas envolvidas com a atividade policial, no caso agentes de polícia civil, que estariam envolvidos no que eles chamam de arroxo, popularmente chamado, né, de arroxo, que é na verdade extorsão ou concussão, o crime, onde agentes ou realmente policiais, ou pessoas que se passam por policiais, achacam criminosos. Então, a pessoa está praticando um crime, ou tem um mandado de prisão em aberto, ou está traficando drogas, ou tem dinheiro de algum produto ilícito, roubo, extorsão ou mesmo receptação, e se chega nessas pessoas e ao invés de fazer o trabalho de verdade da polícia, que seria apreender, prender, cumprir o mandado, não.
extorque dinheiro, bens, objetos, para deixar a pessoa livre ou para não fazer o que deveria ser feito. Então a denúncia era essa, uma pessoa dizendo, olha, eu fui extorquido. É uma denúncia que às vezes pode passar em brancas nuvens, né? A pessoa, mas não tem elementos. Bom, o GAECO foi atrás de levantar esses elementos e verificar se aquela denúncia teria ou não viabilidade, veracidade. E isso acabou resultando numa investigação profunda que, por fim, resultou na Operação Renegados. Puxou o fio do novelo. Foi puxando o fio, com várias prisões e realmente o desbaratamento de uma quadrilha que funcionava dentro da organização policial. A rota final? Rota final, na verdade, é uma operação do NACO, que é o Núcleo de Ações Originárias do PGJ, né? Por que do NACO? Porque envolve pessoas com foro, com prerrogativa de função, mas também uma investigação que contava com o apoio do GAECO. O GAECO fazia o trabalho junto com o NACO, o trabalho de investigação, e é decorrente de situação já conhecida anteriormente, né? Ela é uma continuidade de envolvimento de pessoas e fraudes naqueles processos de licitação para transporte público e pagamentos indevidos com relação a isso. E aí resulta essa operação Rota Final, que ainda está em andamento. Ainda temos mandados não cumpridos, pessoas que ainda não foram localizadas ou não se entregaram. Então a operação ainda tem um braço dela ainda em andamento. Ou seja, a rota final ainda não chegou ao final, ao seu final. A rota como diz o ditado, o caminho se faz caminhando. Né? A rota ainda está sendo percorrida. Tá? Tem surpresas, aguardem, tem surpresas pela frente. E tem uma outra também operação aí, eu queria que o senhor falasse rapidinho aí sobre essa das cooperativas aí, que é o esforço comum. Então, essa operação das cooperativas também é fruto de uma investigação bem detalhada, bem profunda, e aí já uma novidade recente que nós temos, que são os GAECOs regionais. Trabalho agora da Administração Superior do MP, da atual PGJ, atual Procurador-Geral, trabalhar essa questão da regionalização. Nós vivemos um estado que territorialmente é imenso, né, muito grande, e nós temos dentro desse estado diversas diversidades regionais, né? Diversas realidades em cada região. Né? O Araguaia tem uma realidade, ali a região de Sinop, Alta Floresta tem outra, Rondonópolis outra, Cáceres, na região de fronteira outra. E às vezes fica difícil daqui da capital você coordenar operações de enfrentamento de organizações criminosas em todas essas regiões. E aí então a gente está partindo para um processo que não tem volta, só tende a melhorar e se aprimorar, que é de regionalizar, que é criar GAECOs regionais. Então essa operação Esforço Comum, até por isso o nome, né, um esforço comum do GAECO regional de Rondonópolis, com o GAECO regional, né, com o GAECO geral aqui em Cuiabá, e notadamente também esforço comum por conta que ela mexia com a questão de cooperativas, né? Você tem aquela ideia do cooperado, trabalhar em conjunto, que na verdade nesse esquema aí isso era totalmente desvirtuado, né? São pessoas que na verdade nem eram cooperativas propriamente ditas, mas usavam essa brecha legal os municípios poderem contratar cooperativas para prestar serviços. E aí havia a fraude, serviços não prestados, pagamento a maior do que serviço prestado, fraude na contratação dessas cooperativas, na formação dessas cooperativas. E aí foi uma operação que partiu do GAECO de Rondonópolis e acabou abrangendo várias partes do estado. Nós tivemos mandados cumpridos ali na região de Sinop, na região de Cáceres, lá para o lado de Alta Floresta, então, e também de Barra do Garças. Então foi uma operação que acabou envolvendo praticamente o estado todo, nesse viés da contratação irregular, do fornecimento de serviço, do pagamento irregular para essas empresas que se denominam cooperativas e algumas, na verdade, nem são cooperativas propriamente ditas. Foi encerrada já essa da Esforço Comum? Já foi encerrada ou está em curso também? Não, foi encerrada a operação, cumpriu-se todos os mandados que tinham sido expedidos, né? Agora a gente parte para uma fase que é talvez a fase mais árdua do processo,
que é a análise, né? Você faz uma busca e apreensão e traz uma tonelada de papel. Bom, aí vai ter que analisar tudo direitinho. Isso, aí você traz computadores, celulares são apreendidos, instrumentos, e isso tudo tem que passar por um processo autorizado judicialmente de extração desses dados do celular, de análise da documentação. Então essa é a fase mais demorada. Alguns dizem a mais chata, né, da operação, mas é a mais necessária, porque é isso que vai fundamentar o que você vai pedir ou não em juízo depois, né? Ok. Daqui a pouco eu abordo a zircônia, que é outra operação. Antes, porém, eu vou chamar para a conversa aqui, que ele está muito calado, que é o Lorenberg Alves, para ele participar aqui, para ele também especular aqui para o nosso queridíssimo convidado. Promotor, antes de mais nada, nossa alegria, prazer e honra de tê-lo aqui. Aliás, essa semana nós começamos bem. Nós recebemos ontem o superintendente da Polícia Federal e agora nós estamos recebendo o senhor, que é muito bom estar aqui, até para conversar um pouco com o telespectador, porque algumas pessoas, ou uma fatia muito grande da população, não conhece bem, de fato, o trabalho do Ministério Público e não percebe a importância que o é. Né? Assim como também não conhece a Polícia Federal. Né? Então, nesse sentido, vamos explorar um pouco mais, promotor e chefe do GAECO, quase a penúltima parte da resposta do senhor. Mas eu vou trazer para a reflexão do senhor uma entrevista que o Procurador de Justiça Paulo Prado, à época, deu ao site Mídia News no dia 2 de abril de 2012. Faz tempo. Faz um tempinho. Naquela oportunidade, ele disse o seguinte, entre aspas, o trabalho do GAECO conta com a grande parceria da Polícia Militar. Temos uma equipe de 3 promotores para atender a todo o Estado, além de mim, que sou o coordenador. Mas, para atender toda a demanda, é claro, a estrutura precisa ser melhorada. Fecham aspas. E é exatamente esse é o ponto das minhas 3 perguntas a respeito, para provocar o senhor, provocar sempre no bom sentido, promotor. A primeira, e hoje, promotor? E hoje, chefe do GAECO, coordenador do GAECO, a estrutura do GAECO é diferente daquela descrita pelo Paulo Prado em 2012? E uma segunda pergunta, se é diferente, significa dizer que o desempenho do GAECO hoje é infinitamente superior àquele desempenho de 2012? Essa é a segunda pergunta. E a terceira e última, qual seria a estrutura ideal do GAECO? Veja bem, então, vamos por partes, né? A estrutura melhorou, mudou. O Ministério Público cresceu, avançou. Então, a estrutura do GAECO hoje é maior, tanto em termos de pessoal. Hoje nós temos uma equipe da Polícia Militar, um tenente-coronel, um major e soldados e outros agentes da Polícia Militar, uma equipe grande. E nós temos também hoje 2 delegados de Polícia Civil e uma equipe da Polícia Civil que atua junto com esses delegados. Além disso, nós conseguimos montar um setor de análise, que é esse que eu falei, de analisar documentos, fazer relatórios, produzir perícias e laudos. Então, temos um setor de análise. Temos um setor bem estruturado hoje de interceptação de comunicações telefônicas, né? E, além disso, nós também conseguimos montar um setor mínimo ainda, precisa melhorar muito, de informática dentro do GAECO, para ajudar nos trabalhos do GAECO. Então, sim, a estrutura melhorou. Hoje, o desafio da administração do Ministério Público é manter essa estrutura do GAECO da capital, se possível melhorá-la, mas partir para trabalhar para conseguir reproduzir uma estrutura igual ou parecida com essa nos GAECOs regionais. Que naquela época, Paulo Prado já dizia, é o estado inteiro e o GAECO daqui da capital não dá conta. E nenhum GAECO daqui da capital, por maior que ele seja, vai dar conta. Porque aí precisa entender assim, as investigações, como eu vinha dizendo, elas são um processo muitas vezes demorado, por conta dessa análise. Você recebe uma tonelada de documentos, de papéis apreendidos, e o primeiro trabalho é separar joio de trigo mesmo, porque às vezes muita coisa daquilo ali não vai servir para nada.
mas você tem todo um processo de manter cadeia de custódia, de evitar nulidades, né, de resguardar documento, então tem que separar, tem que levar o conhecimento do juiz, tem que descartar, tem que devolver, e aí tem que separar o que vai ser analisado, do que vai ser analisado, o que vai ser periciado, o que depende de um relatório, o que não, para você poder concluir o inquérito. Então, sim, o trabalho do GAECO hoje é melhor do que o trabalho do GAECO de anos anteriores? Não porque as pessoas que estão lá hoje são melhores, porque a realidade mudou. Hoje nós temos mais estrutura, nós temos mais equipamento, nós temos então capacidade de produzir um trabalho mais tecnicamente melhor. Juridicamente pode ser até que aquele fosse melhor do que o que é hoje, porque aí depende do perfil de cada pessoa. Mas tecnicamente nós temos sim condições hoje de produzir um trabalho melhor. É o suficiente para o Estado inteiro, para todas as demandas? Não, nem de longe. E também, sendo realista, nunca vai ser. As demandas elas surgem diariamente. Um dos trabalhos mais difíceis do coordenador do GAECO é recusar apoio pedido por colegas, porque você não pode dar, porque entende que aquilo não é organização criminosa, que você não tem mais pessoal disponível. É recusar, às vezes, denúncia da sociedade que vem pedindo uma investigação. Você fala, olha, isso não é da nossa alçada, eu não posso fazer, tenho que mandar para outro local, ou então agora não vai dar, vamos ter que esperar, porque a gente tem que terminar. Porque uma coisa é assim, se você abre 10, 12, 20 frentes de investigação, você acaba que não conclui nenhuma. E às vezes, então, você precisa, de fato, selecionar e encaminhar para outros órgãos aquela denúncia. Olha, eu vou me dedicar nessa daqui. Então, assim, o volume de demanda é muito maior do que a capacidade de atender essa demanda. Isso é uma verdade. Mas a capacidade de atender a demanda também melhorou. E se a gente continuar nesse ritmo e conseguir fortalecer esses GAECOs no interior e dotá-los de equipamento, de pessoal, a tendência é esse trabalho melhorar ainda mais. Eu queria perguntar para o senhor a propósito, os GAECOs do interior e a sede aqui em Cuiabá, como estão estruturados do ponto de vista tecnológico? O senhor falou de interceptação telefônica, a gente logo lembra de que isso envolve tecnologia, não é? Está todo mundo bem equipado nesse sentido, e a estrutura como um todo, não só tecnológica, como está aí? Como o senhor fala que o GAECO está bem hoje na comparação com hoje, anos anteriores? A maioria dos GAECOs do interior, quando ele necessita desse trabalho de interceptação, de comunicações telefônicas ou de um trabalho mais detalhado de análise de dados, mesmo de WhatsApp ou de outras mídias sociais, e isso é demandado aqui para a capital, porque nós temos o equipamento de melhor geração, o melhor equipamento. Hoje ainda os GAECOs regionais todos não detêm a mesma tecnologia que o GAECO da capital tem. Eles não têm autonomia, então? Tem autonomia, mas ele faz a investigação, mas depende de Cuiabá. Mas a hora que ele precisa dessa ajuda, ele pede o apoio do GAECO de Cuiabá. Então, uma das funções do GAECO também é prestar esse apoio aos outros órgãos do Ministério Público. E o ideal é a gente chegar no momento, e aí é o planejamento de futuro do Ministério Público, é que todos esses GAECOs regionais tenham a mesma estrutura que nós temos aqui, e aí ele vai dar apoio para as comarcas que estão ali ao redor dele. É mais fácil, celeridade, do que hoje ele pedir apoio aqui em Cuiabá, e a gente às vezes tem que deslocar agentes para ir até lá e voltar, e muitas vezes essas diligências são infrutíferas. Que isso faz parte da investigação, nem sempre você acerta. Pode ser. Muitas vezes você atira e erra. Né? E isso é a regra do jogo. Pode dar alguma coisa, como pode também não. Pode dar em nada. A gente tem que saber trabalhar com a frustração também. São quantas, antes de ir para o intervalo comercial, são quantos GAECOs no interior? Rondonópolis, que o senhor falou? Hoje nós temos Rondonópolis, Barra do Garças, Cáceres e a região de Sinop ali, que o GAECO está em Sorriso. Precisa mesmo dar uma ampliada. E precisa de mais lugares, né? Pontos da Serra, por exemplo, ali tem Pontos da Serra está com o de Cáceres. Tá com o de Cáceres, né? Abrange ali toda aquela região de fronteira, né? Região oeste. Ok, estamos conversando aqui ao vivo com o promotor de justiça, Roberto Turim, que é o chefe do GAECO. Simplesmente isso. E a gente continua com a entrevista após o intervalo comercial. Eu só lembro, se você tem uma pergunta aí, observação, sugestão, crítica, elogio, enfim, pode fazê-lo ou fazê-los
pelo WhatsApp 99932-2529. Opinião dá um tempinho só e volta já já. Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui com o programa Opinião nessa terça-feira. Hoje aqui com o Dr. Roberto Turim, que é o chefe do GAECO. Estamos conversando aqui e esse papo continua, não é? Essa entrevista continua. Eu quero antes, porém, chamar aqui os destaques do Gazeta Digital, rapaz. Tem notícias importantes sobre a Covid e outras mais. Acompanhe com a gente aqui, ó. Jovem de 25 anos e mais 37 pessoas morrem de Covid em 24 horas. A Secretaria de Estado de Saúde, a SES, divulgou nesta terça, dia 1º, o boletim epidemiológico da Covid-19, que registrou 38 novas mortes pela doença nas últimas 24 horas. Um dos óbitos notificados foi de um jovem de 25 anos da cidade de Rondonópolis, que fica a 212 quilômetros ao sul de Cuiabá. Segundo a Secretaria, com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 409.366 contágios, sendo que 1.858 casos foram notificados neste último boletim. Do total de ocorrências, 10.984 pessoas não resistiram à infecção devido às complicações do novo coronavírus. O boletim mostrou também que a ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, em Mato Grosso, está na casa dos 91,12%, enquanto a taxa de uso das enfermarias é de 44%. Ambos os índices estavam em alta e apresentaram queda por algumas semanas, mas, infelizmente, voltaram a subir. Destaque também do Gazeta Digital: o governador por um dia, Max Russi, prorroga feriado de Corpus Christi para sexta-feira. O presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi, do PSB, que assumiu interinamente o governo de Mato Grosso nesta terça-feira, dia 1º, prorrogou o feriado de Corpus Christi. Segundo o governador por um dia, o ponto facultativo fica para a próxima sexta-feira, dia 4. O decreto foi assinado nesta terça-feira, dia 1º, e passa a valer a partir de hoje. De acordo com o documento, dia 3 de junho figura no calendário como feriado de Corpus Christi. No entanto, segundo o Russi, ao considerar a necessidade de adotar medidas que contribuam com o isolamento social, o feriado será adiado para sexta-feira. Aspas. Caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência, fecha aspas, determinou aí Max Russi. E, portanto, essa mudança aí, o Max Russi, governador, quem diria, né? Um dia, que bom, né? Eu acho que deve passar um filme na cabeça, né? Ainda que seja por um dia. Eu lembro que tinha um deputado, quem que era? Era Mauro Sávio, era presidente da Assembleia, coisa do tipo assim. Viajou todo mundo, aí ele ficou um dia lá, foi a melhor coisa do mundo para ele. Aí assinou essas coisas burocráticas lá, né? Mas eu imagino que para quem nunca nem sonhou ser governador, de repente está ali na condição de... Essa questão que você acha, Lorenberg, da mudança aí no feriado Corpus Christi, válida? Ainda bem que não tem a pensão, mas a pensão vitalícia de governador, né? Não tem, né? A pessoa fica um dia só, assina um decreto. Já foi assim. Já foi. No passado, não muito distante, foi assim. Pois é. Mas, o Paulo e amigo telespectador, eu particularmente sou partidário da ideia de que você deva transferir um feriado de quinta-feira, veja, transferir um feriado de quinta-feira para sexta-feira. Até porque, se você mantém o feriado de quinta-feira, geralmente a sexta-feira já está praticamente acabada. Já acabou a sexta-feira, não tem mais a mesma característica de uma outra sexta-feira. Por isso, eu particularmente sou a favor dessa transferência temporariamente.
Tá certo. Estamos aqui, então, entrevistando nesta noite aqui o Dr. Roberto Turim, que é promotor de justiça. Eu lembro muito bem do doutor lá na Patrimônio Público, na promotoria de Patrimônio Público. Agora, continua titular de lá, mas agora, por esses tempos, chefiando o GAECO. Na verdade, no GAECO é um ano de comando, não é? Depois você pode continuar ali. O GAECO, na verdade, é mandato, né? E é uma indicação do Procurador-Geral. Se você aceita, é submetido ao Conselho Superior do Ministério Público para ratificar essa indicação do Procurador-Geral. E termina o mandato, ele pode ser prorrogado. 1 ano, 2 anos. E isso aí, então, depende da conveniência e oportunidade da administração superior do Ministério Público. Mas não é uma promotoria que você seja titular em definitivo, né? Ele tem um rodízio e tem que ser assim mesmo, por ser uma função espinhosa, uma função difícil. Não deve naturalmente ninguém se eternizar nesse tipo de função. É bom até para a própria pessoa e é bom para a instituição que haja esse rodízio. Também, né? E para a democracia também, porque a rotatividade ela não cria limo, né? Como diriam os mais antigos. Eu queria perguntar para o senhor, as pessoas comuns que, como disse Lorenberg, talvez não tenham totais conhecimentos sobre as atividades e atribuições do GAECO, como elas devem interagir no sentido de denúncia? E uma outra pergunta também acoplando nesta aí. Nós estamos em tempos de pandemia, vem muitos recursos federais para cá. Ah, mas Paulo, e aí é uma coisa muito da esfera federal, cabe à Polícia Federal. Não, mas tem recursos estaduais também, não é? E eu queria saber do senhor, assim, o GAECO tem penetração em termos de investigação nesse sentido também, com verbas não só para Covid, mas para saúde, educação, outros mais, e as pessoas podem interagir de que forma com o GAECO? Veja bem, a atribuição primordial do GAECO é a investigação de organizações criminosas. Nós temos uma lei que define o que é uma organização criminosa. Essa lei prevê alguns requisitos, né? O número de pessoas, a continuidade da atividade, a prática de determinados crimes. Entre esses crimes estão também os crimes contra a administração pública, que podem ser praticados por organização criminosa, por um grupo organizado, né, com divisão de tarefas, com permanência, na finalidade de praticar atos contra a administração pública. Desvio de dinheiro, peculato, corrupção. E aí o GAECO pode sim investigar esses tipos de crimes. Mas o Ministério Público como um todo e o GAECO, a gente está aberto para receber todo tipo de denúncia. O que você vai fazer é analisar aquela denúncia. Muitas vezes cabe investigação, muitas vezes não cabe. Muitas vezes a investigação ela tem que ser feita por outro órgão, que não o Ministério Público. Estadual, por exemplo, ela tem que ser feita pelo federal. Ou às vezes ela não tem que ser feita pelo GAECO, mas sim por outro promotor, porque ela não envolve organização criminosa, embora envolva a prática de um determinado crime. Então, um dos trabalhos da coordenação do GAECO também é fazer essa separação. O GAECO ambiental, por exemplo, existe o GAECO ambiental e muitas das questões ambientais estão ligadas ao Ministério Público Federal, investigação que caberia ao Ministério Público Federal, né? Mesmo assim, ao trabalho do GAECO. O GAECO ambiental é uma criação recente, também agora, dessa administração do MP, de priorizar, né, essa área ambiental no estado de Mato Grosso. Ela é uma área essencial. A gente tem um trabalho muito árduo a se fazer aqui, tanto na defesa dos vários biomas regionais, quanto no combate realmente a organizações criminosas, a desvio, a falsificação de documentos. Há uma série de crimes aí, que não só o desmatamento, a devastação, mas outros crimes envolvendo essa seara ambiental. E isso precisa, sim, de uma delegacia especializada, de um Ministério Público especializado e agora de um braço especializado do GAECO para fazer esse tipo de investigação. Nós temos muitos desses crimes que são, sim, de competência da Justiça Estadual. Né? E não são de competência da Justiça Federal. Teremos, em alguns outros casos, que possam ser, sim, de competência da Justiça Federal. Aí tem que ser analisado, né? Via de regra, a regra geral é competência do Ministério Público Federal, crimes contra bens e interesses da União.
E aí você faz essa análise, né? Mas muitos dos crimes ambientais são sim de competência do Ministério Público Estadual. Perfeito. Lorenberg Alves. Promotor, eu vou aproveitar a inteligência do senhor, o conhecimento que o senhor tem, para discutir. O senhor falava agora há pouco sobre corrupção, e eu gostaria muito de uma reflexão do senhor a respeito disso. Para isso, o desembargador Márcio Vidal escreveu um livrinho chamado A Jurisdição Universal da Cidadania. Nesse livrinho, ele fala sobre as causas mais recentes da corrupção. E aí, entre aspas, ele escreve: os serviços públicos geridos por burocratas, manipulados por políticos, com a ocupação de cargos comissionados na cúpula governamental, mediante negociatas político-partidárias. Fecham aspas. Ou seja, ele está trazendo isso como as causas recentes de corrupção. E aí eu venho 3 perguntas para provocar a reflexão do senhor. A primeira delas: o senhor concorda com o desembargador Márcio Vidal neste particular, quando ele chama de causas mais recentes da corrupção, atribuir a isso? A segunda questão: se o senhor concorda, promotor, como que ficam aqueles atores da corrupção que não são nem agente público e nem agente político, e nem agente político e público? Como que ficam aquelas pessoas? Os empresários, por exemplo, não são todos, evidentemente, mas tem muito empresário que age também com corrupção, né? Como ficam? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta: a corrupção é antiga, criou braços enormes, gigantescos, imagináveis por um determinado momento. O que fazer, promotor? O que fazer para frear essa mesma corrupção? Perguntas difíceis. Vamos lá. Primeiro, eu acho que o desembargador cita uma fonte, uma causa, né? Mas não é só essa, tá? Nós não podemos assim generalizar que toda a corrupção ela nasce no serviço público. Isso não é verdade, né? Nós temos sim grande parte de corrupção, pelo menos a corrupção visível, e a sociedade parece que se acostumou a ver isso, a enxergar sempre corrupção como dentro de órgão público ou com a participação de funcionários do serviço público. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Na verdade, nós temos uma sociedade como um todo que se acostumou por muito tempo, que culturalmente se acostumou com a ideia de corrupção, né? Com a ideia de que o funcionário público só vai funcionar se você der um agradinho para ele. A empresa só vai funcionar se você sonegar imposto. Eu só vou me dar bem na vida se eu procurar levar vantagem em tudo. Então isso é um caldo cultural muito grande. Nós temos sim corrupção dentro disso que o desembargador falou, da estrutura política, da negociação de cargos, do interesse partidário, eleitoral, suplementar, se tornar superior ao interesse do Estado propriamente dito, da nação, do país, do desenvolvimento. Sim, isso é uma fonte de corrupção. Como também é uma fonte de corrupção a iniciativa privada, porque você não tem a figura do funcionário corrupto sem necessariamente você ter a figura de um corruptor. A Lava Jato mostrou isso muito bem, né? Ela mostrou empresas de grande porte, do grande empresariado nacional, sendo acusadas de corrupção. É claro que havia também servidores públicos em sentido amplo, tanto de carreira como comissionados ou políticos envolvidos nesse, mas não estavam sozinhos. Então, você tem que trabalhar toda essa situação. Tem que combater a corrupção nas várias formas que ela se apresenta e não só na forma do serviço público. Eu sou contra, ultimamente a gente vive meio que um processo de demonização do serviço público, né? Parece que o serviço público é a fonte de todos os males do país. Na verdade, não é assim, né? Nós temos bom serviço público de ótima qualidade, também temos o ruim.
A gente aí tem que saber separar, dosar. Como, aliás, na sociedade de maneira geral. Nós temos o bom empresário, o mau empresário, o bom funcionário de empresa privada e o mau funcionário de empresa privada. Aqui agora, na época da Covid, nós estamos vendo o bom médico e o mau médico, o bom serviço hospitalar e o ruim. Então, de maneira geral, isso tem em todos os níveis da sociedade e em todos os seus aspectos. Então, temos que saber separar aí também o joio do trigo, né? O desembargador está certo, só não é a única fonte nessa maneira que ele cita. Você fez uma pergunta mais difícil ainda, que é o que fazer para combater a corrupção. Infelizmente, a gente já viveu momentos melhores, no sentido de você sentir, eu pelo menos sentia isso, de que o país, de que a sociedade estava se imbuindo de um espírito mais combativo, assim, de um ideal maior, de uma sociedade mais limpa, vamos assim dizer, no tocante à corrupção, num reforço maior às instituições que combatiam e combatem a corrupção, num esforço maior de melhoria do sistema legislativo. Nós temos leis boas, mas também temos leis muito ruins, temos leis com muitas falhas. Um sentimento da sociedade de buscar o combate à impunidade, que é o maior, no meu entender, o maior drama do Brasil, o maior erro do Brasil, o nosso maior defeito é ser uma sociedade que, de maneira geral, tolera muito facilmente a impunidade. E também nós temos um sistema processual penal e de garantias que são necessárias. Nós temos sim que defender a garantia do cidadão, os direitos fundamentais do cidadão, mas também temos que combater o mau uso dessas garantias, ao ponto delas chegarem a levar à impunidade na maioria dos casos. E isso vai formando uma cultura em toda a sociedade, né? Você tem uma linha de pensamento que acaba dominando, que compensa praticar corrupção, compensa praticar crime, porque muito pouca gente é punida. E mesmo aqueles que eventualmente são processados, condenados, grande parte deles também não cumpre as penas, porque o sistema acaba ajudando a se prorrogar isso indefinidamente, fica aquela coisa sem resultado. Isso é uma coisa que nós temos que atacar. Então eu falo que eu sentia antes que a sociedade já teve um momento de mais clamor por isso, né? E isso é normal, as coisas avança, é um passo para frente, meio para trás, mas o importante é avançar. Então nós temos que fazer um trabalho novamente no Brasil de fortalecer instituições, fortalecer o marco legislativo, leis e procedimentos que ajudem a buscar resultado, efetividade. Uma das maiores frustrações que todo promotor de justiça tem, e eu sinto muito isso, é você trabalhar anos e anos num processo, fazer uma investigação profunda, detalhada, apresentar uma ação na justiça, enfrentar ação, audiências, questionamentos, aquele bate-bate processual todo, sai uma sentença anos depois, aí décadas depois isso é confirmado lá no Tribunal Superior, aí mais uma década depois ele é anulado por qualquer, porque o sistema permite isso. Então, quer dizer, todo aquele trabalho que você teve, toda aquela expectativa, de repente, fluiu. Então você tem, hoje a gente já está mais escolado até sobre isso também. Então, grande parte do trabalho que se faz é aquele de advogado do diabo, assim, aspas. Eu estou fazendo isso aqui, opa, que nulidade vão poder alegar nisso aqui? Essa, então eu já vou resolver agora, né? Então você vai procurando sanar todas as possíveis brechas que alguém possa imaginar. Então, torna o seu trabalho muito mais difícil, muito mais moroso, muito mais vagaroso, e nós temos um sistema que privilegia isso, né? E pelo contrário, a gente devia ter um sistema que privilegia a efetividade, o resultado. Então, hoje a gente vem trabalhando muito no Ministério Público a ideia dos acordos, né? Do plea bargain, do acordo de não persecução penal, do acordo de não persecução civil. Por quê? É uma forma de você resolver e dar efetividade, celeridade e resultado. Talvez não vai conseguir. Eu queria que a pessoa fosse presa por 30 anos, 50 anos. Eu não vou conseguir isso. Eu vou ficar 10 anos, 20 anos lutando para isso. Então, tudo bem, que ele cumpra 5 anos. Mas pelo menos ele vai cumprir alguma coisa. Tá certo. Pelo menos ele vai pagar alguma coisa. Bem, aí, esse assunto é importante, não é? E aí o que mais tem é projetos de reforma do Código Penal, do processo penal, não é? Tramitando lá no Congresso. A gente vai abordar mais sobre esse assunto daqui a pouco.
O doutor Roberto Turim continua conosco aqui, o chefe do GAECO, promotor de justiça. O programa Opinião dá um tempinho só e volta já já. E o programa Opinião retoma aqui ao vivo entrevista com o Roberto Turim, promotor de justiça e chefe do GAECO, Grupo Especial de Combate à Corrupção. Eu quero falar de solidariedade, de empatia, de solidariedade. Eu quero falar do projeto Mãos Solidárias, que é este que você vê aí. Você pode contribuir com milhares de famílias carentes afetadas diretamente pela pandemia e convivem diariamente com a dor da fome. Estenda as mãos a quem tem fome, não tem emprego e renda e precisa de um pouco de esperança. Contribua. O pouco para você pode ser muito na mesa de quem não tem nada. Doe alimentos não perecíveis na sede do Grupo Gazeta, na rua Professora Tereza Lobo, número 30, Consil, ou nas lojas Moda Verão. Projeto Mãos Solidárias, faça a sua parte e estenda as mãos a quem tem fome. Uma campanha para tocar o seu coração. Informações 6536126190, 36126507. Apoio Águia Sul Transportes e lojas Moda Verão. Uma iniciativa do Grupo Gazeta de Comunicação. Faça então a sua parte. Olha só, Dr. Roberto Turim está aqui conosco. Hoje, ou foi ontem, não sei, na Câmara, a CCJ aprovou aí uma proposta de aumento da pena máxima no nosso processo, né, de 30 para 40 anos. Eu queria que você comentasse sobre isso aí, se aumentar de fato, se mantiver 40 anos, seria o ideal, se seria algum avanço realmente, ou se não seria bem por aí. Qual que é a avaliação do senhor? Olha, o recrudescimento das penas, né, ele parte de uma ideia mais punitivista, vamos assim dizer. O problema no Brasil não é a quantidade da pena imposta abstratamente na lei. Não. Na maioria das vezes nós temos uma punição prevista na lei que é adequada. Uhum. O grande problema do Brasil é a impunidade e o não cumprimento dessa pena. Então nós precisamos trabalhar a mudança da forma dos regimes de cumprir a pena. Então não adianta eu colocar uma pena de 30, 40 anos, se a pessoa vai ficar em regime fechado, 1/6 dessa pena. Porque nós temos leis que permitem a progressão de regime com 1/6 da pena cumprida, ou com 1/3, ou com a metade, ou com 1/5, depende do tipo de crime. Uhum. Então assim, a previsão em abstrato de 40, 50, 30 anos, ela tem um aspecto mais, vamos dizer assim, emotivo. Tem 40. Eu tenho que ver na prática como isso vai funcionar. Hoje, nós temos um sistema que permite a progressão de penas. Isso é ruim? Não. A maioria dos sistemas no mundo inteiro, ele é progressivo. Você não vai colocar uma pessoa para ficar 50, 60, 70, 100 anos preso sem que ela tenha uma perspectiva de progressão desse regime. O grande problema do Brasil não é só esse. Nós temos que melhorar o sistema progressivo. O grande problema é que nem esse sistema é adequadamente cumprido. Se você for olhar, o sistema progressivo ele admitiria regime fechado, semiaberto, aberto e livramento condicional. Cada um desses regimes, pela lei, tem uma forma de cumprimento, né? Hoje no Brasil você cumpre uma parte da pena no regime fechado e não tem semiaberto. Não tem por não ter estabelecimentos adequados para fazer o regime semiaberto. O que o juiz faz na maioria das vezes? Pula a pessoa direto do fechado para o aberto. Aí chega lá no aberto, não tem também condições de cumprir o regime aberto. Ele pula direto para o condicional. Então, quer dizer, na verdade o sistema premia, né, quem foi condenado. E ele não cumpre efetivamente a pena que foi imposta. Então seria muito mais produtivo para o país você trabalhar que a pena seja efetivamente cumprida, do que só você abstratamente aumentar a previsão da pena que pode ser imposta para determinado crime. Até porque no Brasil também nós temos, infelizmente, uma cultura de aplicação de pena mínima. Então, às vezes eu olho, a pena máxima é 40 anos. Mas a pena mínima é 10. E 90% dos condenados vão pegar 10 e não 40.
E esses 10 que eles vão pegar ainda vai cumprir um sexto ou um terço desses 10. Então você vê que aquele abstrato de 40 na prática funciona como 2, 3, 4, 6. Então não é essa previsão abstrata que vai resolver. Nuremberg. Promotor, vamos voltar um pouco ao GAECO, para o nosso telespectador entender melhor a figura do GAECO e a importância do GAECO. A Lei Complementar 119, de 20 de dezembro de 2002, que criou de fato o GAECO, lá no seu artigo 2º, que fala da composição desse GAECO, o senhor falou muitíssimo bem a composição do GAECO, e no artigo 4º fala das atribuições do próprio GAECO. E aí que entra a minha pergunta, a minha provocação, sempre no bom sentido, promotor, para o senhor fazer uma reflexão a respeito de levantar um ponto altamente positivo do GAECO, um ponto altamente positivo e, ao mesmo tempo, um ponto negativo. Veja bem, o ponto altamente positivo do GAECO, isso no Ministério Público do Brasil inteiro, é a criação de um órgão específico dentro da estrutura dos Ministérios Públicos para investigar crime organizado. Esse crime organizado em qualquer esfera, mas na maioria dos GAECos, na maioria dos Ministérios Públicos, essa investigação foi direcionada para crimes de corrupção, crimes contra a administração pública, crimes praticados por policiais, ou crimes praticados por agentes públicos de maneira geral, que era vamos dizer assim, algo que a gente devia. Por quê? Porque eram crimes pouco investigados pela estrutura comum de investigação do Estado. Ou eles não davam conta, ou não tinham a isonomia, a autonomia, o material humano e técnico para fazer. E isso ia ficando ali, naquela que a gente chama cifra, né? Das coisas não observadas, não analisadas e não cumprimentadas. Veio o GAECO e positivamente trouxe isso à tona, né? Outro ponto positivo ligado a isso é que os GAECos serviram para reforçar mesmo e para tornar claro isso, inclusive enfrentando decisões judiciais, enfrentando tentativas de mudança legislativa, como a PEC 37 e outros projetos legislativos. O GAECO tornou concreto o poder e o dever de investigação por parte do Ministério Público. Você passou a ter um Ministério Público que tem ostensivamente um órgão de investigação. Isso era uma coisa também que o Ministério Público devia para a sociedade desde 88. Esse papel de, olha, vão colocar concretamente o poder de investigar, o sistema acusatório, essa outra face do Ministério Público. Isso também é um ponto positivo do GAECO. O ponto negativo dos GAECos é justamente criou-se uma expectativa com os GAECos no Brasil todo, em todo o Ministério Público, que a gente não deu conta de suprir. Então a expectativa da sociedade foi maior do que aquilo que a gente pôde dar, né? E em determinado momento a gente não soube levar isso de maneira clara para a sociedade. Que ela não podia esperar tanto, que você não tinha condições de dar todo esse tanto que ela merece e esperava, mas por conta do próprio sistema mesmo, não só do Ministério Público. E isso acabou gerando aí, em algumas situações, um descontentamento, uma frustração que o Ministério Público tem que sempre correr atrás para estar mostrando a efetividade do que ele faz, das investigações que ele realiza, etc. E, de novo, dentro daquele ponto positivo, que hoje está funcionando muito bem no GAECO, e que a gente ainda precisa melhorar muito, é que as instituições do Brasil costumam não se comunicar. Não haver essa interação, essa troca de dados, de informações. Então vai se criando aqueles nichos, né? O Ministério Público conhece muita coisa sobre determinado crime, mas ele não dialoga com a Polícia Civil. A Polícia Civil sabe, mas não dialoga com a militar. A militar sabe, mas não passa para a federal. A federal sabe. E isso vai ficando... Quem ganha com isso? São as organizações criminosas. Os GAECos vêm para quebrar um pouco isso, quando ele passa a criar estruturas de trabalho conjunto,
da Polícia Militar, Civil, Ministério Público, todos dentro do mesmo órgão. E isso ajuda essa sinergia a espalhar, né, pela instituição como um todo. Isso é um ponto positivo que a gente tem que trabalhar cotidianamente isso. Doutor, eu quero abordar aqui rapidão, a gente tem que correr porque tem que encerrar o programa já. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa que eu mencionei no bloco passado, do Código de Processo Penal. Tem uma reforma, projeto de reforma, tem projetos ali, tem mais de 15 anos, 20 anos, sei lá. E eu queria especificamente abordar um ponto e que desse uma pincelada, já que uma análise mais profunda, não temos tempo para isso. A figura do juiz de segunda instância, o juiz de garantias. Esse é um dos pontos que está sendo propostos aí, inclusive pelo atual relator, lá na Câmara. O que o senhor pensa disso aí? Porque aí vem a figura instituída, a proposta é a partir de 5 anos, né? Um prazo de 5 anos para instituir a figura do juiz de garantias, a quem vai caber apenas aquela supervisão daquilo que está sendo investigado, né? E que o senhor analisasse isso aí de forma muito breve, colocasse o que é preciso ser feito aí nessa reforma. Veja bem, na verdade o juízo de garantia, o juiz de garantias no Brasil já foi criado. Ele foi criado lá pela lei daquele pacote anticrime proposto pelo ministro Moro, que tinha as 10 medidas contra a corrupção e que acabou no Congresso Nacional sofrendo muitas mudanças e até um desvirtuamento do projeto original, mas dentro desse projeto já tinha a figura do juiz de garantias. O Congresso alterou a lei, mas criou. Criou, o ministro do Supremo, acho que o Toffoli na época, suspendeu por 6 meses a implantação disso. Depois veio o ministro Fux e suspendeu por prazo indeterminado. Então nós temos uma lei que está suspensa por um processo que teve no STF e essa suspensão está em vigor até hoje. O que o Congresso Nacional está discutindo? Bom, vamos então reeditar essa lei e dar um prazo, porque qual foi a grande reclamação do Judiciário na época, e com razão? Eu sou favorável à criação do juiz de garantias. O que a gente questionava naquele momento? E o Judiciário mais ainda com razão. Criou-se uma estrutura nova para o Judiciário do país inteiro, sem um prazo para ela entrar em vigor, sem previsão nem orçamentária, nem de pessoal. Veja bem, o que é o juiz de garantia? Você vai criar uma figura de um juiz que vai ter competência só para analisar a investigação. Né, as medidas cautelares, e ele não vai poder, de forma alguma, trabalhar para julgar esse processo. Você imagina, na grande maioria das comarcas do país, você tem um juiz só. Aí você vai ter que colocar mais um lá, porque senão, como é que vai ter um juiz de garantia pela metade? Nas comarcas de primeira instância, o cidadão pode ser processado e julgado pelo mesmo juiz, tanto na investigação quanto na penal. E na comarca maior, não, o cidadão tem direito a 2 juízes. Aí você está tendo 2 tipos de cidadão. Isso não pode. Ou vale para todos ou não vale para nenhum. Né? Então o Judiciário precisava de um tempo para se adaptar a isso. Mas, de maneira teórica, juridicamente falando, a criação do juiz de garantias é uma coisa boa. Ele só precisa ser criado corretamente, desse tempo de maturação, de preparação do sistema para a implantação da medida. É o que não teve naquela época. Foi isso que acabou levando à suspensão desse texto da lei pelos ministros do Supremo. Tá certo. Norberto, uma bem curtinha para a gente encerrar. Tem aí alguma coisa para a gente fazer um encerramento aqui de 30 segundinhos para responder em 30 segundos também? Mas é muito rápida. O maior questionamento de uma grande maioria da população, promotor, é exatamente a questão da impunidade. Eu lembro bem da delação premiada do Sival Barbosa. Se não me falha a memória, por favor, me corrija. Não há ninguém pagando pelo crime que cometeu. Isso causa um desconforto, um descontentamento e uma insatisfação por parte do conjunto da sociedade. Na verdade, assim, todo o processo de delação, ele é uma negociação. Você vai perder uma parte e ganhar outra. No caso do processo do Silval, houve sim cumprimento de pena. Se eu não me engano, ele foi lá, fixou que ele cumpriria em regime domiciliar, não sei o quê, 3, 4 anos de prisão. E o uso de tornozeleiras, etc. Além disso, teve reparação do dano. Ele pagou, deu bens, pagou uma parte do dinheiro.
E também houve a colaboração no sentido dele apontar outros crimes praticados por outras pessoas que estão sob investigação. No frigir dos ovos, né? Quem processa uma delação dessa, ele tem que fazer o jogo. O ganha e perde. Ele vai perder de um lado, ganha do outro. É claro que a maioria das populações diz assim, eu queria ver o cidadão corrupto preso lá na cadeia, bofando por 10, 15, 20, 30 anos. Mas a gente sabe que na prática isso não aconteceria. Né? Ele é condenado aos 30 anos, aquilo que eu falei, da efetividade do cumprimento da pena, daí 2, 3 anos estaria em regime semiaberto, que não existe, estaria livre da mesma forma, e não teria havido a delação de outros fatos, nem o pagamento de valores em dinheiro para reparar o dano, e nem o cumprimento dessa pena, mesmo que domiciliar ou de uso de tornozeleira. Então, é um negócio. A delação, a colaboração, ela é um acordo. Né? E em todo bom acordo, você não ganha todas. Você tem que perder uma parte para ganhar outra. Olha só, está com problema no meu áudio aqui, eu vou virar o rosto para cá para captar na lapela do Lorenberg. Agradecer ao senhor por ter vindo, muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre à disposição aqui. Eu que agradeço, o Ministério Público também sempre à disposição. A gente acha importante também esse papel de esclarecimento, divulgação. Agradeço a oportunidade. Doutor Roberto Turim, muito obrigado. Lorenberg, eu quero que você encerre daí porque a minha lapela aqui deu problema de áudio. Amanhã, Gilberto Figueiredo, secretário de Estado de Saúde aqui no Opinião. Até amanhã, meu caro. Até amanhã. Muito obrigado, promotor. Então tá, um abraço, fica bem, fica com Deus também.